Muito boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui do Palermo. Hoje, conversando nesta sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Seja bem-vindo e bem-vinda, 16 horas em ponto. Vamos começando mais uma live. Enquanto o pessoal entra, fazer os convites de praxe para você acompanhar o meu trabalho aqui no Instagram e também no site radiopalermo.com.br. Aproveita também e siga aí o canal do Instituto Urânia, Psicanálise, Constelação Familiar e Barras de Axis à sua disposição. Então conheça aí no Insta, @Instituto Urânia, e também no Facebook, a nossa fanpage, só digitar lá Instituto Urânia para você participar e conhecer aí todos os estudos a respeito de pluralidade dos mundos habitados, a vida e a obra do astrônomo francês Camille Flammarion e, claro, todo o conteúdo de psicanálise tão importante nos dias atuais. Vou mandar um convite aqui para a nossa convidada, Cristina Lopriato, bem bacana sobre mudanças. Vamos saber aí o que a Cristina tem sobre este tema. Boa tarde, tudo bom, Cristina? Olá, Cláudia, é um prazer estar aqui com você. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo e vendo bem. Como é que você está? Estou muito feliz de estar aqui com você, né? Até porque a gente já estivemos conversando sobre algumas coisas, tem muita coisa em comum, né? E muito feliz de estar aqui com você, trazendo uma reflexão até de contextos que a gente conversou, né? Sobre essa Isso, transição que a humanidade está vivendo atualmente, né? verdade. Pessoal que tiver perguntas, quer dar seu depoimento, deixa aqui nos comentários, passando aí o tempo da live, a gente vai fazendo e batendo um papo também com quem está participando. Quem está assistindo, é só clicar aí no coraçãozinho, né? Para que o Instagram veja aí que tem bastante gente assistindo e participando, e com isso eleva aí a nossa classificação de live e mais gente vai estar entrando em contato. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, Cris, conta um pouquinho do teu trabalho. Você é terapeuta integrativa, né? Então, as pessoas têm muita confusão, né? Porque às vezes perguntam para mim assim: você é massagista? Eu falo, não, porque terapeuta integrativa, é, ser terapeuta integrativo tem várias possibilidades, porque a gente faz várias formações diferentes, né? Então, cada um tem uma formação e cria uma metodologia em cima daquilo que vem se formando. Então, na minha estrutura de trabalho, a meu pilar é a filosofia do yoga, né? Eu começo a praticar yoga em 98, por uma possível depressão pós-parto, e hoje eu entendo que naquele período eu estava numa transição, eu estava mudando, que é até o nosso tema de hoje, né? E eu ia ser mãe, estava deixando de ser filha, então todo esse processo nos leva a processos introspectivos, né? E aí eu começo essa caminhada do autoconhecimento, vai surgindo N coisas no caminho, meu filho é considerado hiperativo com 4 anos, aí eu vou pesquisar várias pedagogias, então ele acaba estudando em pedagogias como Waldorf, socioconstrutivista do Vygotsky, e essas formações, né, de pedagogia, os pais participam muito, né, dentro da escola, até como pensadores, né? Então, eu acabei me interessando por essa área, estudei bastante arte-terapia, e esses movimentos era para a vida pessoal, né? Nunca imaginei que eu estaria hoje nessa profissão. E aí a vida vai caminhando, chega em 2014, por N situações, eu já sendo terapeuta de uma ONG, como voluntária de mulheres com câncer de mama, eu trabalhando com elas falam, Cris, dá aula de yoga pra gente. Aí eu falei,
Então, eu já sou voluntária, terapeuta, né? Eu sou provedora do meu lar, não dá para, né, eu abrir mais esse campo. Não, não, a gente paga. Eu falei, tá bom, então podemos montar turmas. Mas antes eu encaminhava para minha professora. Ela falava assim, mas o que você fala do yoga, a sua professora não é igual, né? Então nós queremos fazer, seja você. Aí eu falei, tá bom, então fui viver essa experiência, então eu falei, a diretora na época falou para mim, a gente vai montar turmas. Eu falei, montando a turma, voltou. Montando a turma, eu começo, né? E elas montaram 3 turmas para mim, na verdade, e aí eu comecei nessa jornada. E aí eu fui me especializando, as coisas iam surgindo, fiz formação em Reiki, depois eu fui fazendo, fiz formação na transpessoal, porque conforme chegava as necessidades dos grupos, eu buscava técnicas e ferramentas, então por isso que é integrativa, né? Eu fui integrando várias, né? E aí foi caminhando, e hoje eu pretendo estudar psicanálise, porque eu passei a pandemia estudando muito sobre o luto e sobre esse contexto da ansiedade, né? Então, minha especialização atual, todas as formações sempre me levam a questionar sobre as melhores ferramentas em questão de ansiedade. Basicamente, o resumo é isso. E você teve uma mudança grande. Oi, desculpa, deu uma cortada. A pergunta foi? Estava perguntando que você também teve uma mudança grande de posição aí geográfica, né? Estava no litoral e Sim, agora está aqui em São Paulo. exato. Eu morava, toda a minha trajetória aconteceu desse processo, né? Eu nasci aqui na Vila Formosa, próximo ao Tatuapé, e fazia 16 anos que eu estava morando no litoral. A minha carreira começa em 2014, né, como profissional mesmo nesse lugar da terapia. E aí eu passo por vários lugares, escolas, clínicas de dependência e tal. E aí, durante a pandemia, veio assim essa coisa de eu olhar essa ideia de estudar psicanálise, eu queria presencial, eu queria, né? E aí eu descobri aqui em São Paulo alguns lugares que me interessaram, e aí nessa revolução, eu decidi há 2 meses atrás, falar, gente, eu vou para São Paulo e vou começar, né, uma nova etapa em São Paulo, um novo ciclo. Então, há uma mudança na minha vida, assim, também novamente, assim, radical, né? Bacana. Carolina Migliorin está entrando aqui, valeu. Rodrigo Semino, Helene Cristina mandando olá. Arquivo Gru também está aqui com a gente, valeu. E vocês podem fazer perguntas, dar o depoimento aí de vocês a respeito dessa questão aí de mudanças. Fábio Riman, Douglas.das13 está aqui, Fernanda Morraia Nandes, Luísa Fono, Praia Grande, ó, que legal. A Mônica Sanches também está com a A gente. Luísa, a gente já participou, a Lu já foi minha cliente, depois a gente estava montando até um projeto em relação a essa questão da relação sensorial. A Lu tem um trabalho muito bonito com esse campo, principalmente com crianças. Um beijo, Lu. Legal. Bom, a gente comentou lá no Evoluir, né, sobre a questão das terapias, também da barras de Axis, e aí surgiu o assunto da questão de a pessoa quando busca, né, própria psicanálise também, mas quando ela busca uma informação, uma terapia, busca algo para o seu sentido, né, para a sua vivência diária e prática, nem sempre as pessoas que estão à volta acompanham esta velocidade ou entendem todo este processo, né? A gente tem vários relatos de pessoas que estão lá fazendo o seu curso, estão estudando outra profissão, ou estão fazendo a terapia com psicólogo, com psicanalista, ou com psiquiatra, ou com outros terapeutas,
mas quem está em volta, principalmente a família, não acompanha essa velocidade. Muitas das vezes tem até um ceticismo, né? Se aquilo realmente é necessário ou se tem alguma valia para aquela pessoa. Recentemente eu entrevistei numa rádio web uma terapeuta que ajuda empreendedoras e ela mesma sofreu isso por parte da família, enquanto ela estava estudando para se tornar a ser uma terapeuta, né? Os familiares dela, ela afirmou isso lá no programa, diziam, para que você vai fazer isso? Você não tem capacidade, isso aí é para gente que estuda. Então, ela até brinca que sofria ali uma espécie de bullying dos próprios familiares. E conversando nos grupos, né, que eu pertenço, tem terapeutas, que tem psicólogos, que tem pessoas que lidam no dia a dia, como você, com pessoas que chegam ali extremamente numa fase crítica, eles também afirmam essa questão, né? Nem sempre as pessoas que estão em volta conseguem captar, assimilar a necessidade do outro e quando assimila não tem a mesma velocidade para acompanhar e aí tem até separações, tem uma série de brigas, uma série de questões envolvidas. Por que, Cris, na sua opinião e na sua vivência, existe essa questão? Uma pessoa querendo mudar de mentalidade, querendo expandir a sua consciência, só que aqueles que estão em volta tentam ali estar puxando, né, de volta, não, vem cá, não faz isso não. Por que acontece isso? É muito interessante, né? Porque, assim, convivendo, acho que as duas escolas que eu posso falar que eu tive muito forte sobre entender essa questão da mudança foi trabalhar 4 anos na ONG com mulheres com câncer de mama. Então, quando a pessoa se depara com a morte, né? Eu falo foi uma experiência muito, muito incrível, porque quando você vê as pessoas olhando para a morte, elas repensam todos os comportamentos. E quando elas, né, passam pelo tratamento e tal, elas querem retomar uma vida que elas acharam que nunca viveu. E aí, entre os conflitos, né? Então, a ONG que eu trabalhava tinha muito esse contexto, trazer a família, a gente trabalha muito com a família, né? E essa comunicação, esse ruído na comunicação de cobrança, de julgamento, de críticas durante o processo era muito grande. Tanto, né, das assistidas, porque era mulheres com câncer de mama, então só foi mulheres ali que eu trabalhei, né? Então, era a cobrança delas pelo contexto da família, que não entendia, que não compreendia, que exigia demais, né? E, por outra via, da família que não entendia como elas queriam, né, de repente, tomar atitude. Passei 1 ano trabalhando com dependentes químicos. E lá, 20 mulheres. Voltou. Voltando. Era 60 homens e 20 mulheres. E era muito, assim, a gente percebia muito a dificuldade da família em entender o tratamento. Então, por quê? Porque a pessoa começava a mudar, a ter novos comportamentos, e a família não está habituada com aquela pessoa com um comportamento novo. Então, a pergunta que muito eu percebia que eu lançava quando havia conflitos familiares né, você deixou de ser útil nessa relação? Você deixou de ser importante nessa relação? Então, a família tinha a sensação que ela não tinha mais espaço naquele relacionamento. Porque quando a pessoa tem um padrão novo de comportamento, você não sabe mais quem é você nessa relação. Independente de você sendo pai, mãe, filho, marido, amigo, até na própria empresa, né? Quando a pessoa começa um processo de transformação, ninguém do entorno consegue enxergar essa pessoa de uma forma, olhar e falar assim, ela está se
né, nessa metamorfose. Todos nós desejamos que ela mude. Mas mudar é voltar para o normal. Mas foi o normal que adoeceu ela. Então, eu brinco muito que a normose nos adoece, né? A transpessoal tem muito essa perspectiva, né? A normose que adoece. Então, a pessoa não quer mais ser normal. Mas aí a família fala, tá, ela não sendo normal, quem eu sou na vida dela? Sim, essa é a grande pergunta, né? A gente teve recentemente, inclusive está tendo, né, o Rock in Rio, e na semana passada o Justin Bieber teve aqui no Brasil, chegou rapidinho, fez o show e foi embora. E as pessoas estavam ali na dúvida se o show ia acontecer ou não, porque ele cancelou outros por causa da sua saúde mental. A gente viu por parte dos fãs, realmente eles se engajaram e abraçaram, vamos dizer assim, o cantor, mas a gente viu também muita gente indo para o lado daquele humor escrachado, né? Tipo, isso é uma frescura, o cara ganha milhões, mas passa por isso. E na pandemia a gente viu muita dessas questões também da saúde mental sendo afetada, né? Desde crianças que ficaram em casa até os pais que ficaram trabalhando em casa também. Então a gente vê que é um fenômeno global, né? Não é só com um artista, mas que pegou todo mundo e aí as pessoas começaram a ouvir e outros começaram a se tratar para ter uma saúde mental melhor, né? Nas palavras do Justin, ele não estava 100% para fazer um show, para se doar para o seu público, para doar num espetáculo do tamanho do Rock in Rio, mas mesmo assim ele veio, fez o show e as pessoas, deu para perceber durante o show, eu assisti, extremamente ali emocionadas, né, pelo fato dele estar ali, que a gente sabe, quando está com a questão mental, não é fácil estar trabalhando, não é fácil estar desenvolvendo as atividades, né? E a gente tem visto muito isso, e acredito que você também, dentro aí da sua prática diária, dessa questão de que está todo mundo, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, mas a saúde mental ficou afetada. A gente tem a questão, entrando nessa seara, né, o que a gente tem forte como questão aqui, primeiro, eu gosto muito da visão do Dr. Jorge Forbes, quando ele traz assim, né, nós temos duas condições humanas hoje, de saúde mental. A condição, primeiro, do público, né, do ser humano traumatizado, então, muita gente viveu luto, essa semana mesmo eu estou com uma cliente nova, o marido com Covid, ela com Covid, os dois entram, ela é em um estado mais grave do que ele, ela consegue sair, né, do processo, mas ele morre. Então, a palavra morte, durante a pandemia, foi a palavra que mais chocou, né, nós aqui, principalmente no Ocidente, porque a gente, né, nunca viu a morte tão próxima. Então, diariamente ouvindo essa questão, está morrendo tantos, para nós aqui no Ocidente é muito complicado, né? Muita gente perdendo a fé, né? Ah, mas eu fiz tudo tão certinho, eu fui bonzinho, por que morreu meu pai, minha mãe, por que eu quase, né, fui? Então, assim, não era mais o outro que morria, eu estava no meio. Então, Dr. Forbes, ele vai colocar os que estão nessa condição do trauma, principalmente hoje, eu falo sobre o luto coletivo, e que nessa condição, né, então essa senhora, por exemplo, faz um ano que o marido faleceu, e a gente trabalhando no primeiro dia, ela falava assim, eu não paro de chorar, eu preciso parar de chorar. Eu falei, então vamos separar o que é seu e o que é do coletivo. E ainda ela é uma médium, né? E aí eu falei para ela, então, parte do que você chora não é seu. Porque hoje nós estamos num momento da transição muito forte, onde a gente está muito mais propício a perceber o entorno, né? Se já tinha uma influência do coletivo muito forte antigamente, agora a gente está muito mais, vamos dizer aqui, refinado. Então, na primeira sessão, trabalhamos esse afastamento, o que era dela e o que era do coletivo. Só de fazer isso, ela se sentiu dormindo melhor.
Então, existe esse lugar que muito da saúde mental hoje, muita gente chega para mim com um quadro de ansiedade, esse desespero, pânico, eu trabalho com muita gente com essa questão do pânico, e o meu trabalho é exatamente através do corpo, né? Porque no pânico, na ansiedade, você está sentindo o corpo, né? Você está com a palpitação, com o suor, tal. Então, o meu trabalho é fazer a pessoa inverter o próprio processo no corpo, não no que pensa, mas o que o corpo, como eu mudar a postura e mudar a respiração, eu saio da crise. E aí eu consegui com clareza saber, isso é meu ou é do coletivo? Então, muito da questão da saúde mental tem a ver com o coletivo. E muito da saúde mental, que seria o segundo público, né, o segundo ser humano aí que está sofrendo, é o contexto dessa transição, né, a história da inteligência artificial, do algoritmo, que está pesando demais atualmente, né, e que tem deixado as pessoas bem confusas, né, então, eu brinco, né, aqui, que o pessoal saiu da caverna, então, quem conhece o mito da caverna de Platão, então eu brinco assim, né, tem um grupo lá no fundo da caverna vendo a sombra. Quem não conhece, depois, né, fala, Cris, manda aí a foto, informações, manda no meu direct que eu mando bonitinho, tá? E aí tá lá no fundo da caverna olhando. Aí a pessoa, um dos integrantes do grupo, da família, até voltando àquela questão de mudar, né? Sai dessa caverna, sofre para sair, não sei o que, viveu o tempo todo na caverna. Quando chega lá em cima, ela olha a vida, só que ela não olha direito, porque imagina sair de um quarto muito escuro e o sol bater nos seus olhos, né? Você não enxerga. Aí a pessoa fica insegura. Ela fica insegura, porque quem é o predador que vai vir me comer aqui primeiro? Aí tem gente que fala, a pessoa não dá conta. Não, ela está insegura, você não sabe o que esse novo apresenta, quais são os predadores, as armadilhas, tal. Aí ela tem que habituar a visão. Aí quando ela habitua, ela vê aquela paisagem linda. Aí muita gente quer voltar e falar para a família, nossa, lá fora é legal, vamos lá fora. Só que a família fala, não, tá bom aqui dentro. Aí já gera aquele conflito, que nós até comentamos aí já no começo. Aí se a pessoa tem força, né, e não tenta convencer, eu brinco com a galera, ó, quem saiu, tem outras pessoas saindo de outras cavernas. Vamos procurar a galera que já conseguiu sair, para você não se sentir sozinho lá fora? Então, eu brinco que o meu trabalho é muito também de ajudar essas pessoas que saem para esse novo, fica ansioso com esse lugar, e não sabe como se posicionar diante do novo. Então, o Dr. Forbes vai colocar, né, a gente não tem nem linguagem correspondente atualmente para saber o que é esse novo, o que essa inteligência artificial nos propicia. Né, saindo da sobrevivência, que é o fundo da caverna, para viver a vida. Vamos viver 130 anos, com possibilidade de N experiências como personagem, como escolhas, várias profissões, não vai haver aposentadoria, muita coisa transformando. Então, as pessoas agora estão nesse lugar, né? Ou estão no luto, no desespero, da partida de alguém que amava, né, e vivendo a dor do coletivo, que tem um peso muito grande aqui para nós, e tem esse grupo que eu brinco, que o doutor Forbes fala que é o desbossulado, eu chamo de desorientados, né, então eu falo, né, a gente tem que trabalhar essa condição do orientar-se diante do novo sem palavras, através das sensações do corpo. Verdade. É legal você falar isso, eu estava até comentando esses dias com a minha esposa, da questão profissional, por exemplo, dos jovens hoje que não querem mais ficar preso claro, não todos, mas aqueles que são mais criativos, ficarem presos das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, e não ter tempo para fazer nada que gosta. Então, a gente tem visto aí, principalmente na área criativa, de artes, esse pessoal que vem realmente com esse pensamento e choca, né? Principalmente os pais, que o pai tem aquela visão, não, tem que ser uma profissão que dê dinheiro, trabalhar tem que ser trabalho de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. Para muitos pais, né, e as pessoas de mais idade, trabalhar em casa não é trabalho, né? Já ouvi muito disso também,
Então a gente está sofrendo realmente, né, essas mudanças de paradigmas, né, entre gerações até. Eu gosto muito de trazer para os pais um livro chamado 21 Lições para o Século XXI, de Yuval Harari. O mais conhecido dele é o Homo Sapiens, né? E nesse 21 Lições para o Século XXI, uma das coisas que ele fala, que até o pessoal fica meio chocado, eu falo, eu concordo entre partes, não, para os adolescentes, não sigam os adultos, porque eles não sabem para onde vocês vão. E aí o pessoal fica pá, em choque, né? Eu falo, mas é fato, porque se a gente continuar com a linguagem anterior, esperando a aposentadoria, trabalhava em 30 anos numa mesma empresa, etc e tal, para eles, hoje pega de forma diferente. E aí, né, uma das questões que eu trabalhei com adolescentes, eu tive um público grande lá de adolescentes, é exatamente falar que como aproximar, né, essa relação do passado com o presente que nos leva a orientar-se para o futuro, né? Então, o Harari, ele propõe o seguinte, né, para o pai e a mãe atual acompanhar os filhos, é necessário que eles abram mão, né, desse lugar de que você sabe direcionar, porque nós, adultos, não estamos sabendo direcionar nem a nós, nem a nossa carreira, né, então, eu não imaginei, por exemplo, que minhas práticas de autoconhecimento se tornaria meu trabalho, a minha profissão, e eu estivesse nesse lugar hoje, né? E eu vejo os meus próprios filhos, sou mãe de um casal, o Mica tem 24 anos, a Sofia 17 anos, e é muito difícil atualmente você estar com um adolescente tentando orientá-lo. Você só tem que muni-lo de ferramentas para ele se adaptar, né? Porque a grande questão, Harari põe nesse livro, nós vamos ser os seres humanos que temos que nos reinventar a cada 10 anos. A inteligência artificial, ela vai substituir todas as profissões previsíveis. Tudo que é previsível vai ser substituído. E quem eu me torno diante disso, né? O que se abre? Abre, né, a dialética e a poética. O que é isso, né? Tem uma série, não sei se você conhece, Cláudio, que é da Prime, chama Solos. No episódio 2, é muito interessante, porque o pai descobre que está com câncer e vai morrer e não tem jeito, e ele contrata com toda a tecnologia, ele vai morrer, e aí ele contrata uma empresa para fazer um algoritmo dele. E nesse episódio, ele vai conversar com o algoritmo dele, né? Então, ele fala para o algoritmo, você não tem nada a ver comigo, você não parece, ele vai dando umas crises com o algoritmo, né? E aí chega um determinado lá momento, né? Ele fala, não entendo porque a gente tem que conversar, porque tudo sobre mim está no meu algoritmo. Aí o algoritmo dele que vai substituir ele fala assim, verdade, eu sei a sua conta, a sua profissão, como você faz isso, mas eu não sei, por exemplo, como você conversa com a sua esposa. Conta a história de como vocês se conheceram, eu quero ver a sua fisionomia, o gesto que você faz. Quando você beija seu filho, como você beija seu filho? Me mostra. O que eu preciso aprender é o que te faz diferente nessa relação. Nada que é previsível. Legal. Então, assim, eu super recomendo essa série Solos como um todo, ela tem várias reflexões, a do Morgan Freeman também porque são episódios totalmente com temas, né, não é uma sequência. A do Morgan Freeman fala sobre memória, como é a nossa memória, né, então ele vai falar que o Morgan Freeman faz o papel de um senhor que rouba memórias, é muito bonito também. Então, nesse momento, ninguém consegue ter uma previsão do que vai ser a vida do ser humano daqui 20 anos. A gente tem visões tão fatalistas como visões de ficção surreal. Então, é difícil ser pai hoje e poder orientar. E principalmente se seu filho se distanciar demais de tudo que você acredita como valores. É mesmo. Você falando da série, eu lembrei do Aldous Huxley, né, que imaginou um mundo totalmente distópico, né,
no futuro, né? E a gente vê hoje com a inteligência artificial, não digo que a gente está longe, mas há cenários assim muito semelhantes ao que ele abordou numa obra, acho que no início do século XX, né? Você falou de incertezas, a gente está falando também de medo, e recentemente o pessoal que é da área de RH, que estuda o comportamento, tem visto que na pandemia o número de pessoas que pediram demissão das empresas é muito grande. Até nos Estados Unidos eles estão estudando a fundo isso, porque teve debandada de setores de uma empresa num dia só, indo embora e falando, não volto mais. E aí eles estão tentando compreender por que desse mecanismo, né? Se foi a pandemia que Sim, sim, a alavancou pandemia, isso, né? a E pandemia. aí, e para quem está fora, fala, mas como assim? A pessoa está deixando lá o seu emprego, está deixando a seu status, né? Tem lá uma profissão e de repente aquilo já não faz mais sentido, né? O que entra um pouco nisso que a gente está falando de mudança, né? Eu tenho clientes nos Estados Unidos e teve duas que eu atuei exatamente nesse lugar de ajudá-las a não surtar e abandonar o trabalho. Uma em específico, ela entrou ela ia ganhar uma promoção e ela ia ter oportunidade de trabalhar, porque ela trabalha numa empresa alemã e ela ia poder ir lá para a Alemanha atuar na matriz, né? E ela surtou durante a pandemia, questionando a relação com a filha, com o marido, por que ela estava focando tanto na empresa. Então, assim, eu acompanhei vários casos de pessoas, não têm uma visão, numa perspectiva ampla, né? Não fiz uma pesquisa ampla, mas dentro dos clientes que eu acompanhei essa situação, eu posso dizer que durante a pandemia foi quase 60% do público que eu atendi que estava nessa crise, é aquilo que Nietzsche propõe, né? Você olhar, estar diante da morte e falar assim, ok, eu vou manter a agenda de hoje, é a história do devir, né? E aí as pessoas olhavam para a agenda e falavam assim, cara, eu não quero continuar vivendo essa agenda. Eu lembro que, trabalhando na clínica de dependentes químicos, eu trabalhei de 2018 a 2020 lá. E eu fazia muito com eles uma prática meditativa ativa, onde nós encontrávamos sempre com a morte, né? A primeira vez até a galera deu uma surtada comigo lá, porque eu fiz até uma cena, tipo, abri o portão, falei, gente, a gente tem aqui os coordenadores pirados comigo, mas o que é isso, Cris? Não, eu falei, abre o portão, gente, a gente tem um convidado, eles abriram, eu falei, gente, a morte chegou. A galera, tipo, você precisava ver a cara, todo mundo ficou branco na hora. E aí eu falei, bem, ela veio, acabou de dizer que todos nós vamos na barca, eu dava prática meditativa para eles no período da manhã, umas 9 horas. Eu falei, 10 horas da noite a barca passa e vai levar todo mundo. Então, agora a gente vai definir o que a gente vai fazer com o dia de hoje. O que vocês vão fazer? E aí tinha várias práticas de arte-terapia que eu usava, várias práticas deles irem refletindo tal. E era o exercício de falar onde eu vou estar. E aí, quando eles chegavam em mim, né, porque eu sempre me colocava no meio também de responder tudo e viver, né, não era eu dando a experiência, eu na experiência junto com eles, né, e aí eles falavam assim para mim, eles falaram para mim assim, e você estaria onde? Eu falei, eu manteria a minha agenda, porque todo dia quando eu acordo, pode ser que eu morra no final do dia, e a minha agenda tem que estar firme. Na pandemia, quando eu falo para você que a morte, todo mundo olhou para a morte, todo mundo viu que poderia morrer, porque essa visão que nós temos no Ocidente, a partir da inteligência artificial, de toda a tecnologia, da medicina como avançou, ficou como se as pessoas não iam mais viver essa experiência da morte. A gente vai viver para sempre. E a pandemia falou, cara, independente cor de pele, gênero, independente, sendo bom ou mal, de tal ou outra religião, seja quem você for, todo mundo vai na barca, né? Então, as pessoas que estavam num automático, né? E aí, voltando ao 21 lições para o século XXI,
Harari vai falar, a única coisa hoje que vai sustentar um ser humano, o Dr. Fabiano Molin também coloca dessa maneira, é a meditação. Então, se eu diariamente não me alinhar com o que eu estou vivendo, né, eu vou ter esses surtos e abandonar, que nem, às vezes o que eu mais queria estar fazendo, eu abandono porque eu não tenho mais energia para viver. Sim. Uma outra constatação, né, nesse período aí de quase 3 anos, né, de período pandêmico, é que as pessoas acabaram valorizando mais aquelas relações em que há um pouquinho mais de liberdade de ser e de se posicionar. Então, um exemplo, eu vejo muitas pessoas reclamando dos religiosos, porque nesse período foram mais para a questão do medo, da imposição, né, do tem que, do que realmente abraçar as pessoas, incluí-las e ver lá a consolação, né, abraçar mesmo a pessoa que está sofrendo naquele momento. Então eu vejo muitas pessoas, por exemplo, saindo das religiões mais dogmáticas, até mesmo dentro da doutrina espírita tem isso, estão indo para religiões afro, porque ali a abertura é maior e parece que elas são mais recebidas, com mais calor, que é o que muita gente reclama. A religião se Tem tornou um corpo, pouco né? fria, né? Tem corpo, né, E, Cláudio? Você sente que você tem corpo, que você tem vida, né? Que as religiões dogmáticas, uma visão que eu vou viver pós, né? Quando o paraíso é depois que eu morrer, já não acolhe mais o ser humano do século XXI, né? Você vê os adolescentes em conflito com religião, com os pais, né, não aceitam esse lugar do pecado, da culpa, não aceitam que Deus está fora do planeta, né, o planeta é a vida, né, o planeta, né, então, dentro desse planeta eu quero sentir corpo, então, você vai para as religiões afro, por exemplo, tem o pulsar, e aí eu volto até no Dr. Forbes, quando ele faz a experiência com a geração mutante, que, né, essa geração de adolescentes, que ele faz, acho que em 2010, ele vai fazer esse experimento, ele descobre que nas raves os adolescentes conseguem liberar as emoções sem fala, só pelo corpo. E aí por quê? Porque tem ali, ó, a batida do pulsar, eles sentem vida, o corpo tem vida, né? Então, o que é perceptível nesse momento é que o ser humano quer sentir vida, quer sentir que está vivo, que seja pela visão capitalista, ou seja pela visão da religião, se eu só vou poder ter paraíso no futuro, lá na frente, ninguém mais quer. Né? Vamos brincar de novo aquela história do mito da caverna. Saímos para fora, descobrimos o paraíso, é aqui, é o planeta. Né? Estamos nesse momento. Como eu vou me sentir segura nesse planeta? Né? E outro ponto que eu acho que é até na visão da economia, né? Vai entrar uma nova economia. Por quê? Porque nós nos tornamos agora uma tribo única, o planeta inteiro. Acompanhamos as coisas no planeta inteiro. Então, essa transição também nos leva a não ter mais pátria. O planeta é né, a nossa morada. E aí você vê muito essa migração, essa galera jovem, como você colocou lá atrás, principalmente geração Z, eles não querem ficar 2 anos no mesmo lugar, não querem alugar, morar, ter casa própria, não quer ter carro, porque eles querem circular, querem descobrir o que o mundo oferece e que cada cultura nos oferece. Né? Então, por isso que as religiões muito tradicionais, que desconecta a relação com o corpo, com a natureza, está perdendo adepto. sim. Agora você também, né, já abordou aí algumas questões que trabalha com o corpo, que essa é uma parte também importante que a gente foi, vamos dizer, ensinado a não lidar e a não ligar muito, né? A gente ficou muito materialista e com o passar do tempo fomos pensando em outras questões que não também de parar um pouco, né? Ver aquela questão do
do centro, né? E valorizar mais isso. E no teu trabalho você acaba chamando as pessoas, né, a olhar mais para cima. Porque eu brinco com a galera, né? Voltando ao Harari, né? No 21 lições, ele dá. Porque o pessoal está surtando com, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Não que a gente não se compadeça da situação da Ucrânia, não que eu não me compadeça com a situação dos cavalos da Mongólia, por exemplo. Mas o Harari, ele dá uma colocação que eu, sendo uma praticante da filosofia do yoga, a gente entende muito bem que você tem que manifestar qualquer potencial onde você está, aonde as suas mãos alcançam uma ação real, né? E aí, nesse sentido, ele fala assim, tem olhar no macro, quer dizer, sempre observamos como está o movimento das culturas, dos encontros, da economia, da política. Olha, mas atue no micro, na sua comunidade, onde as suas mãos geram uma nova ação, onde você possa fazer a diferença, né? Onde realmente, onde você toca. Então, a tecnologia é fundamental para isso, para a gente se encontrar, poder trazer um pensamento, mas eu tenho que dar a pausa e descobrir o que eu faço no meu entorno, onde meu corpo sente. A ansiedade é o quê? Uma desconexão do corpo, né? A pessoa deixa o mental tão acelerado que chega uma hora que o mental espana. Então, por exemplo, o pânico. Eu tenho muita gente, né, como eu disse, com pânico. Não tem mais nenhuma conexão, ela perde total sensibilidade física, né? E qualquer som, qualquer coisa é gatilho, e ela não percebe que isso vem de um processo de desconexão. Então, quando você faz a pessoa perceber a respiração, você começa a trabalhar ela, a entender como funciona o corpo, quais as sensações do corpo, onde ela está, qual é o ambiente, qual é... Quando a pessoa entra nesse lugar, ela fala, nossa, alivia. Por quê? Porque eu estou aqui. Eu não estou daqui 10 anos, eu não estou lá do outro lado do planeta, né? Então, mais do que nunca, né, diante da tecnologia, a gente precisa ter as pausas para o corpo. As pausas para se conectar com o seu ritmo interno. Sem essa conexão, a gente adoece. E aí, voltando até aquela questão da nossa pergunta, né, quando muda, o que acontece? Se a família é muito acelerada, aí alguém da família desacelera ou inverte o processo, a família é muito lenta e alguém da família acelera, muda o ritmo. E aí é quando eu falo que tem os conflitos familiares, porque eu não entendo mais o ritmo do outro, né? 5 minutos, agora ela come por 1 hora e quer conversar. Como fica isso? Né? Voltamos. Como fica essa história do ritmo? Se o outro deixou de comer por 5 minutos, agora come por 1 hora e quer sentar na mesa e conversar comigo sem celular. Como eu fico nesse lugar? Né? Então, a gente vê que para se conectar, precisamos encontrar esse ritmo interno. Então, se eu não entrar na conexão com o meu corpo, e sentir como eu estou diante dessa realidade do meu entorno, eu adoeço. Sim. Agora você falou um ponto interessante, porque a gente vive aí uma outra pandemia que é de ansiedade. Todas as pessoas reclamam e estão mais ansiosas, e aí você fala que a ansiedade é que a pessoa está desconectada do corpo, isso? Exato. Você sabe que é uma coisa tão séria que eu deixo depois como recomendação até para você compartilhar com o pessoal. Tem um vídeo da Casa do Saber no YouTube, do Dr. Fabiano Molim, que ele vai falar exatamente essa questão. Ele vai falar que o que nos humaniza, o que trouxe o ser humano a ter o cérebro que nós temos hoje, eu venho estudando bastante a neurociência por conta dele, né? Ele fala assim, o que nos humanizou foi o movimento corporal, primeiro. A alimentação, segundo, né? E aí ele coloca o seguinte,
no Brasil, nós vamos ter, infelizmente, uma questão de 50% da população com Alzheimer e a outra 50% da população cuidando de alguém com Alzheimer. Isso quer dizer o quê? Que o Alzheimer é essa desconexão corporal. Parkinson, Alzheimer, demências. Então, nós somos seres humanos que vamos viver 130 anos, e eu tenho experiências isso do meu público. Eu tenho um público no litoral de mulheres com 70 anos, mães com 100 anos morrendo. A última morreu com 101 anos faz 3 meses, 10 anos numa cama com Alzheimer. E aí ele fala, por que que isso acontece? Ele fala, por má qualidade de sono, porque ele fala, no Brasil, ele deixa isso bem claro, no Brasil, Alzheimer não é uma questão genética. No Brasil, Alzheimer é uma questão social, de falta de qualidade de sono, de uma péssima alimentação e a falta de conexão com o corpo, com o movimento. Olha que interessante. Verdade. São pontos aí que os terapeutas estão divulgando cada vez mais, né? Você falou aí de neurociência. Você conhece algum neurocientista aí que a gente poderia fazer uma live com ele para falar mais sobre isso? Eu estou fazendo, então, estou fazendo com a doutora Carla Tiepo. Já fiz 80 horas de curso de neurociência aplicada na educação, neurociência aplicada a técnicas corporais. Ela tem um trabalho bem legal, chama Instituto Conectomos. Depois eu te mando o link e você conversar com ela. Então, e ela tem uns vídeos bem interessantes, trazendo bastante essa questão. E na neurociência da educação, né, como ela colocou, então, ó, quem dorme mal, aí foi colocado, alguém colocou, né? Eu durmo super mal. Colocou. Então, você não libera melatonina, já começa por aí. A falta de liberação de melatonina vai ter vários outros problemas, né? Então, essa questão dos neurotransmissores é muito sério. E na educação, por exemplo, ela vem trabalhando muito, pregando isso muito, até vai sair agora um trabalho de pós dela com o pessoal da educação, explicando a importância do movimento. Ela frisa muito, né, essa questão do movimento. Sem o movimento, a gente não consegue nem absorver um conhecimento, né? Isso dá para uma live incrível, porque estudando, porque eu fiz correlação muito com essa questão do yoga, né? Então, estudando ela, assim, muito do que eu aprendi na filosofia, hoje a neurociência atesta como importante. Pô, legal saber disso. Então, a questão do movimento é essencial para essas questões aí de uma saúde mental melhor. Sartre coloca no livro dele Idade da Razão, é um romance dele muito legal, de um professor que não toma decisão em nenhuma área da vida. É muito legal esse romance do Sartre. E num dado momento, né, esse professor é muito mental, né, ele é extremamente mental. E aí, num dado momento, alguém lá, que eu não lembro se é o irmão dele, alguém fala assim para ele, né, quem faz muita atividade mental tem que contrapor com trabalhos manuais. E aí, se você parar para pensar, né, por exemplo, trabalhos manuais, porque assim, a quantidade de neurônios que nós temos nas mãos, nos pés e no entorno da boca, se as pessoas tivessem dimensão, no resto do corpo não há tanto. As sinapses começam aqui, na boca, nas mãos e no dedo do pé. Grandes pensadores ou faziam atividades manuais ou caminhavam. Então, se você for pegar todos os grandes pensadores, Sartre, Beauvoir, André Salomé, Helena Blavatsky, Jung, tem um outro filósofo, acho que é o Kingers, que ele andava todo dia às 5 horas da tarde. Todos ou caminhavam ou faziam atividades manuais, para você contrapor o mental, né? E é quando você tem dispara em você os insights,
né? Sabe aquela história famosa, né? Acho que é de Galileu, né? Que ele vai lá e cai, tal da maçã, ele tá lá, caminha e tal. Hamilton. Ele tem um insight ali, então. O lance é quando hoje a neurociência traz, por exemplo, assim, você estuda 2 horas algo, dá uma pausa de no mínimo 15 minutos a meia hora, mais 2 horas, 15 minutos, mais 2 horas, 15 minutos. Essa é a quantidade que o seu cérebro consegue te absorver de novos conhecimentos. 6 horas por dia. Depois tem que ter uma boa noite de sono para um dia seguinte você fazer isso de novo. Mas a cada 2 horas, dessas 6 horas, tem que ter uma pausinha. Ah, eu sempre fui assim, viu? Eu sempre não consigo trabalhar assim uma coisa direta. Trabalho um pouco, pauso, vou tomar água, vou andar um pouco, vou no banheiro. Tem que fazer alguma coisa para distrair ou tirar aquele estresse, aí eu volto e continuo. Legal essa sua E indicação. aí, e aí é importante essa percepção de que muita gente atualmente, quando está na pausa, vai para o celular. Você está usando essa claridade do celular, ficar só olhando, escrevendo o próximo, você está estimulando demais, né, a pineal, a hipotálamo, e isso faz com que o seu cérebro não descanse. Então, por isso que essa pausa é de caminhada, trabalho manual, você tem que olhar a distância, né? Ter esse olhar distante é fundamental, porque aí sim você absorve e incorpora o conhecimento. É. Para os jovens isso aí é mais complicado, né, de falar, porque eles ficam até tarde ali com o celular na cama, né, com fone de ouvido, né? Essa geração já é mais complicada nisso. Por isso que a gente tem agora adolescentes com alto nível de ansiedade. Não sei se você viu, por exemplo, tem uma escola em Pernambuco, 20 adolescentes tiveram uma Sim, crise de ansiedade fortíssima, foi chamada a ambulância antes de coletiva, né? uma prova. Foi coletiva. E aí, assim, e aí que está, né, esse universo de novo daquele lugar. A gente não sabe, nós adultos não sabemos usar a tecnologia e a gente não está conseguindo administrar isso com os filhos, né? Então, é o ponto que o Harari traz, né? Naquilo que eu coloquei dessas reflexões. A neurociência tem pedido, olha, tem que botar movimento na escola, tirar a quantidade de matéria mecanicista, que não serve mais por causa do Google, e implantar mais trabalhos corporais, atividades de movimento, né? E os pais têm que entender a importância disso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o que eu via mais de dificuldade nas escolas, por exemplo, eu como mãe, tendo conhecimento, tentando convencer o pessoal às vezes a escola até quer abrir a porta para coisas novas, mas os pais ainda estão muito naquele lugar, tem que ter prova, responder apostila, quero matéria no É, papel, e hoje não é mais isso, entendeu? Qualquer coisa que você quer saber está no Google, então, qual é essa nova educação, até como pais, a gente quer para os nossos filhos? E aí volta a pergunta hoje da nossa live, né? Será que a gente aceita a mudança? Né? A gente não está aceitando as mudanças, nem na vida, né? Como adulto, imagina outra pessoa, né, que a gente ama, indo no fluxo, eu brinco muito no fluxo dessa transição, e você lá preso no fundo da caverna, brigando, por que saímos daqui, né? verdade. Você falou um ponto interessante, acho que foi para metade aqui do nosso tempo, que as pessoas, em virtude da rede social, têm uma velocidade anos-luz, né? Elas viraram quase que especialistas de tudo, né? Então, o que tem de gente, por exemplo, quando teve o início da guerra Rússia e Ucrânia, você tinha especialistas geopolíticos no Face, no Instagram, no WhatsApp a todo momento. Então, qualquer fato que aconteça, imediatamente essas pessoas já vão lá se posicionar nas suas redes sociais. E isso nem sempre é uma verdade, é uma opinião particular daquele Total. usuário, daquele internauta.
Só que eu queria pegar esse fenômeno, mas como se fosse um iceberg, né? Eu estou falando aqui a ponta, mas existe o que está submerso na água, que é a consciência, né? Ou um modo de ver o mundo dessas pessoas, né? Elas não analisam se aquilo vai ser bom ou não escrever, se é uma realidade para ela, não é para os outros. Só que a maneira que se posiciona, bom, essa aqui é a minha verdade, quem não quiser não aceita, mas o que importa é que eu me manifestei aqui publicamente. E aquilo não tem nenhum benefício, né? Não traz nenhum benefício para a pessoa, muito menos para a rede em que ela está inserida. E você falou que a gente hoje é um mundo só, né? Não estamos mais divididos, é uma aldeia só, como se fala em comunicação, uma aldeia global. As pessoas não param para pensar que muitas das vezes aquilo que ela posta, comenta, pode prejudicar grupos, pode prejudicar países, pode prejudicar outras pessoas, como a gente tem É visto, né? complicado. É complicado porque, assim, aí volta aquele lugar, né? Onde meu corpo habita, aonde eu estou, não tá, nunca vivi a história da Ucrânia, né? E, assim, é uma coisa, eu estudo muito por conta do luto e por interesses pessoais, eu estudo muito Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, né? E uma das, até a gente vai trabalhar isso também futuramente, né, Cláudio? Eu estudei muito a Clarice Lispector, o histórico dela, e ela vem, né, da Ucrânia. Muita gente nem sabe que Clarice, né, vem da Ucrânia. E ela vem desse lugar. Então, quando eu li as biografias dela, tem todo um contexto ali que eu, mesmo lendo as biografias dela, olhando o histórico e tal, nunca daria um palpite, porque eu não vivi isso, porque não está dentro, né, dentro do meu processo. E aí, a grande dificuldade atualmente é a gente perceber que se eu não vivi aquela experiência, como eu posso dar opinião? Como eu posso falar sobre isso? Né? Eu acho que é uma transição que a gente vai ter que aprender que nem tudo que a gente pensa faz sentido para o outro. Nem tudo que a gente pensa, a gente consegue ter uma perspectiva mais ampla, né? Ter clareza sobre esse processo. Então, é muito difícil hoje as pessoas entenderem que eu só posso falar daquilo que está diante de mim, né? Eu posso, que nem você falou assim, eu posso comentar sobre neurociência, mas não como especialista. Eu já fiz 80 horas de curso de neurociência, mas eu não sou especialista. Doutora Carla Tiepe estuda a neurociência há 20 anos. Abrir o cérebro. Quem sou eu para querer falar, né? Agora, o que eu aprendi com ela dentro do meu trabalho e já estou executando o meu trabalho, eu posso comentar os efeitos, mas eu não tenho Sim, conhecimento como tal, né? Estou estudando Lacan, estou estudando o Dr. Jorge Forbes, porque eu trabalho com um psiquiatra lá no litoral lacaniano. E a gente se conheceu até na época da clínica lá de dependência, e a gente tem uma parceria de trabalho muito legal. E ele começou a sinalizar, ó, seu trabalho tem muita coisa de Lacan, olha isso, olha aquilo. E eu comecei a ler. Não é porque eu estou lendo todo esse material que eu posso me considerar num lugar de uma psicanalista ou ter opiniões psicanalistas aqui. Não, né? Tudo que eu vivo é a partir da filosofia do yoga, porque eu estou há 24 anos nessa jornada e porque tudo que eu estudei, me aprimorei, eu executo nesse lugar, né? Então, acho que o grande aprendizado hoje com as redes sociais é a gente entender o que aquilo que a gente aprende, assiste, vê, como a gente incorpora aquilo e como aquilo traz uma ação. E aí você falou da palavra consciência, e eu gosto muito de fazer essa análise, né? Estar ciente e estar consciente, né? Estou ciente, né? Eu brinco muito, por exemplo, usando a metáfora que a pessoa vai no médico e o médico fala assim, ó, se você não parar de fumar hoje, você morre. Aí a pessoa sai, fecha a porta, o médico fuma. O médico está ciente que o cigarro faz mal para um pulmão, mas ele sim, não adquiriu a consciência que ele tem um pulmão.
Quer dizer, o pulmão está no corpo, e aí a gente volta para aquele lugar do corpo. E eu vivi essa experiência, por exemplo, com médicos, né? Eu trabalhei com alguns médicos, que eu cuidei do corpo de alguns médicos, e teve um que foi muito engraçado. Ele veio com questões achando que o médico tinha falado que era problema cardíaco. Quando eu olhei para o corpo dele, falei, doutor, não, 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 é coluna. Aí eu peguei, ele falou assim, eu falei para ele assim, comecei a trabalhar a coluna dele, pedi para ele ir no ortopedista, depois descobriu realmente que era coluna. E aí o dia eu trabalhando uma posição no yoga, né, que você coloca a pessoa, né, em pé, mas com a cabeça olhando para baixo, e ele foi desenrolando a coluna, né? E eu fui tocando cada vértebra da coluna dele, desenrolando, né? E aí ele foi indo, foi indo. Quando ele levantou a cabeça, ele posicionou a cabeça sobre o tronco, porque o ansioso sempre está com a cabeça à frente do corpo, tá, gente? Ele colocou a cabeça sobre o corpo, ele olhou assim, estalou o olhão e falou assim, estranho, né, professora? Aí eu dei risada, falei, estranho o quê, doutor? A coluna não está mais no laboratório, ela existe aqui atrás. Ele falou, cara, eu senti minha coluna pela primeira vez. Eu falei, que tudo. Aí ele falou assim, já sei o que está me fazendo mal. Olha só dele sentir a coluna. Eu falei, o quê? A cadeira do consultório, vou jogar fora. Olha, numa descoberta, descobriu que tinha coluna. E quantos não estão, né, passando por esse processo aí de auto, né, descobrimento. A Eni Oliva comentando aqui, valeu, Eni. Gersira.cs, obrigado. Valeu aí pela audiência. Alexandre Anselmo, um abraço. A Eni falando, concordo com ela, quando dava aulas, fiz por minha conta vários projetos agitando música, dança, poesia, e como havia barulho, só recebia crítica dos pais. Ah, não importa, é importante que você deu conta de fazer isso e você fez a diferença, cara. Trabalhar com adolescente não é olhar nem pai nem diretores, é conseguir fazer eles criarem confiança no que eles são, né? É isso que é importante, né? Um bom professor Sim. hoje, eu falo, se você for esperar reconhecimento dos pais ou da escola, cara, você não faz a diferença na vida de um aluno. E os adolescentes, mais do que nunca hoje, eu era super defensora lá no litoral, que os adolescentes vivem num limbo, infelizmente, né? São tratados como aborrecentes, né? É uma fase linda, que eles deveriam estar florescendo e estão abandonados. E quem tem essa garra de fazer a diferença na vida de um adolescente, olha, merece aplausos e minha reverência. Legal. Cristina, agora vai ter você está bolando aí um grupo, né, de estudos, vamos dizer assim, sobre a questão do luto, né? A gente comentou um pouco aqui sobre a pandemia, quanta gente encarou a morte, se não num processo direto, mas também indireto, com as pessoas que estão à volta, e você agora com esse projeto sobre o luto. Eu venho estudando, né, essa questão do luto coletivo. Aqui no Brasil nunca se estudou essa história do luto coletivo. Tem agora uma psicanalista, também chama Carla, doutora Carla, eu agora esqueci o nome dela, me fugiu. E aqui no Brasil a gente tem muito questão de exclusões, né? A gente tem muito essa questão de povos. Eu sou filha de italiano, meu avô participou da Segunda Guerra Mundial e meu pai saiu da Itália, a minha avó tirou meu pai e os irmãos dele da Itália para não passarem por uma guerra igual meu avô e meu bisavô foram para a guerra, né? E então a gente já tem resquícios dessa exclusão, falando da própria Clarice Lispector, né? Fugindo de guerras e vindo para o país, né? Para o Brasil. Então nós temos uma população que já vive no inconsciente isso. E a doutora Carla, ela vai todo ano para a Sérvia, né? Antiga Iugoslávia, onde tem um congresso, né? Do luto coletivo. E ela tem levantado aqui no Brasil, a gente tem a questão dessa exclusão das guerras da Europa, que muita gente veio para cá, a ditadura,
que a gente nunca trabalhou essa questão da ditadura, e o que se descobriu nos congressos que está tendo desde 2010 na Sérvia, que de cada geração vive uma etapa do luto, a curvatura do luto, né? E o luto tem aí as fases, né? Da negação, da raiva, né? Da inconformidade, aí vem a barganha, né? A depressão, a aceitação. E então, assim, a gente vem por um período muito longo. Nosso povo, a população brasileira, já vive vários lutos mal resolvidos. E a pandemia foi um agravante nisso. Então, eu comecei a estudar sobre isso, por isso que me interessei muito pela psicanálise. Tem uma carta até de Freud, quando Sofia é internada, não sei se você já viu isso, Cláudio, durante a gripe espanhola, né, a filha de Freud, grávida da terceira gestação, né, é internada, morre durante a gripe espanhola, e Freud tem uma carta questionando, né? De repente ela foi tirada da gente, eu não pude nem me despedir. Então, esse grupo do luto, que a gente está trabalhando aqui no Instituto Evoluir, eu e o Douglas, é um adeus sem despedida, né? O Dr. Edson trouxe essa questão para mim, que as pessoas não se despediam, então não tinha um ritual, né, de despedida, as pessoas eram tiradas, como Freud colocou, de casa, e você não podia, né, se despedir, não podia ter velório, era num saco preto, e muitas vezes as pessoas recebiam os pertences, o doutor falou, dentro de um saco preto. Então ele falou para mim assim, Cris, o que está ficando para a família? Que esse indivíduo era um lixo humano, porque tudo num saco preto. Então ele falou, quais serão as sequelas que nós vamos carregar disso? Né? E a gente está vendo muita raiva, as pessoas muito irritadas, muitas brigas, né? Você vê no trânsito, nas escolas, tá? Lá no litoral, como eu fazia trabalho em várias escolas de Peruíbe a Bertioga, os diretores me mandam direto brigas dentro de escola, alunos levantando armas para outros alunos e professores, e são sequelas desse processo, entendeu? Dessa questão dessa dor que as pessoas estão contendo, não sabem lidar. Então, eu vim para estudar, exatamente para poder saber como usar outras ferramentas para auxiliar essas pessoas, porque isso vai ser um processo muito longo, e pelo que eu venho estudando, pode ser de uma geração para outra, a falta de confiança na vida, a falta de fé, a falta de confiança na família, um medo, pânico, né? E eu vim para estudar e criei o projeto aqui dentro do Instituto. Então, a gente tem um grupo quinzenal para trabalhar exatamente esse conteúdo. E a gente vai fazer uma live, né, falando sobre luto. Isso, e a live é bem provocativa, porque o nome a gente vai usar um conto, né, que chama Perdoando Deus. Esse conto eu trabalho já há 4 anos, desde a ONG eu já usava esse conto com o pessoal lá, principalmente quando eu estava trabalhando com pessoas no paliativo, né, então para elas, né, poderem fazerem as pazes com a vida e morrer em paz, e a família ter paz nesse processo, eu usava esse conto, é um conto da Clarice Lispector. E esse conto trabalha exatamente essa sensação, né, de eu perder o chão diante da morte. Sim. Para a gente finalizar, nessa questão de mudança, de luto, a gente viu que muitas pessoas que voltaram, né, dos hospitais, ficaram ali em UTI, quase naquele limite, né, entre vida e física e a morte, elas voltaram com uma outra compreensão, né, de vida, né, vieram com uma outra mentalidade em virtude de tudo que passou nesse período, né, o que é um processo também de mudança que está ocorrendo, né, dentro dos nossos hospitais.
E aí volta aquilo que a gente até começou no começo, né? Quando eu estou diante da morte, né? Até aquela coisa que eu falei, né? Bem do devir de Nietzsche, né? Quando eu estou diante da morte, eu repenso, né? O que que eu deixei de viver, fazer, né? Quanto que eu deixei para trás parte de quem eu sou, dos meus desejos, eu me perdi no dia a dia, na rotina, né? De novo, a meditação é fundamental, porque eu meditar, eu questionar de tempos em tempos se as escolhas que eu estou fazendo, né, nesse momento tem sentido, né? Dentro de uma prática meditativa bem feita, e gente, aqui não é 1 hora por dia, sabe? Você fazer 10 minutos ao acordar, 10 minutos antes de dormir, uma higiene mental, limpar, e refletir se aquele dia valeu a pena, já é uma prática maravilhosa. Não precisa de muito aqui, eu falo para a galera. Sim. E aí, eu me deparar com essa situação de que, será que vale a pena as escolhas que eu estou fazendo? Então, as pessoas se depararam com esse lugar, não estava valendo a pena, né? Estou trabalhando demais para quando me aposentar. Nossa, trabalhar com um professor de escola pública, e mostrar isso para eles é doloroso, porque por que vocês estão aqui, né? Para ter, por exemplo, uma boa aposentadoria e estabilidade financeira. Aí, todas as escolas públicas que eu trabalhei, Cláudia, eu sempre fazia a mesma pergunta. Vale a pena trabalhar em algo que depois 40% do seu salário vai ser para bancar remédio? E aí eles olhavam para mim, eu falei, estou falando besteira? Todos concordavam, é fato. Todo mundo que se aposentou nessa área, 40% do salário é remédio. Ah, então tá. Aí eu falava, vale a pena? E teve uma escola de Itaém que eu recebi a facada na resposta, porque aí eu falei isso, e um deles levantou a mão e falou assim, gente, lembra que nosso amigo agora, mês passado, que estava para se aposentar, faltava 6 meses, morreu de infarto? O cara morreu de infarto 6 meses antes da aposentadoria. Então, a pessoa está esperando que ela vai viver uma vida maravilhosa quando se aposentar. E aí as pessoas descobriram na pandemia, cara, eu posso não posso não aposentar. O povo surtou, entendeu? Quando você fala assim, o pessoal saindo, né, das empresas, coisa, é porque as pessoas falaram, cara, eu tô fazendo o que aqui? Se eu não posso não ter daqui 10, 20 anos vida. Faz sentido ouvir isso? Pois é. E que tem muito professor passando por questões de saúde mental, né? Porque a carga hoje em dia Eu tenho um se tornou muito pesada, né? gráfico que 70% dos professores estaduais, eu tenho um gráfico, 70% dos professores estaduais pedem afastamento em algum momento e se afastam por períodos longos por questões de saúde mental. 70%, né, da rede pública estadual. Existe isso, é fácil acesso, porque é o lugar que mais consegue medir uma pesquisa, né? Na prefeitura não se costuma fazer essas revelações e nem em escola particular, porque não tem uma conexão, né? Mas as estaduais, eles têm uma pesquisa 70%. Se afastam por saúde mental, muitas vezes por períodos longos. Lá na Baixada eu cuidava de vários, os psiquiatras lá, o Dr. Márcio, o Dr. Edson, mandavam vários para mim, exatamente afastados por essas questões. E as pessoas pensam que a questão da saúde mental é a pessoa ali, né, só num quadro de depressão. Não, é infarto, nossa, casos de diabetes, sabe? Tudo isso envolve esse processo. Coluna, obesidade, compulsão alimentar, né? Várias outras adicções vêm desse resultado. Boa. Web Rádio 016 está aqui, a Eni confirmando, né, que ela tem muitos amigos com depressão. Ela mesma já teve, foi difícil porque a gente não percebe. Glória Franco, 92, obrigado. A Kelly Fernandes, boa tarde a todos. Valeu, Kelly. Suzete Amorim, terapeuta, está com a gente. Uzu CAA, obrigado também. Antônio J. Reis, nos assistindo, valeu. Fibromialgia, que a Eni colocou,
É a questão da mulher liberar muita adrenalina e noradrenalina e conflituar com hormônios femininos. Isso é puro caso de ansiedade e pressão durante um período longo da vida. E a reversão é pelo corpo, viu, Eni? As pessoas não entendem, mas fibromialgia, neuropatia, tudo depende do corpo. O trabalho é todo Então, corpo. tem que trabalhar essa questão aí, Eni. Ma- Então, tem que trabalhar essa questão do corpo, tudo que é relacionado aí à fibromialgia. E neuropatia, também neuropatia, são quadros, é uma distorção do sistema nervoso central, e ele começa a ter espasmos, e isso a médio e longo prazo, muita gente tem a questão do Parkinson, para de liberação de dopamina, então é todo um contexto aí muito sério. Então, você consegue fazer reversões só pelo corpo, tem que trabalhar o sistema nervoso central. Mari Ponto Sanches, chegando no finalzinho aqui também. Suas considerações finais, Cris. É falar exatamente sobre, né, respondendo sobre essa questão de mudança, né, é muito difícil quando uma pessoa que a gente ama começa a trilhar caminhos novos, né, é muito difícil mesmo, né, então, eu costumo no meu trabalho, quando eu estou lidando com pessoas com ansiedade e depressão, convidar a família a fazer parte do trabalho, porque aí elas conseguem ir absorvendo as mudanças de comportamento lentamente, né? E poder lidar também com esse novo momento da pessoa, né? Quando a pessoa faz um trabalho, e aí a gente tem quantos minutinhos, Cláudia, só para eu saber? 5. Sim, tá. Então, eu quero contar uma experiência rápida falando das barras, né? Porque eu conheci barras em 2017, 2018. Uma aluna minha fez o curso, falou, Cris, quer experimentar? Aí eu experimentei e falei, nossa, interessante. Meu filho, na época, estava passando por depressão, né? Então, para vocês verem como é difícil para a família lidar com essa situação. Aí, meu filho estava com uma depressão, eu senti, né? Eu vi a experiência no meu corpo, falei, nossa, interessante, dá vitalidade, abre percepção. Eu senti algumas diferenças, quem tem consciência corporal, consciência, né, do dia a dia, percebe. Percebi algumas mudanças de comportamento da minha parte. Falei, nossa, acho que vai fazer bem para o meu filho. Ele não quer falar com as pessoas, não quer fazer terapia, vou falar para ele. Conversei com ele, ele topou, levei ele para fazer barras. Ele fez barras, né? Eu gosto de contar essa história, eu contei até para o Cláudio. Era 6 horas, ele fez barras na sexta-feira, gente. Ele fez 8 horas da manhã, já foi um custo levar ele, mas ele aceitou, levei. Chegou lá, ele meio que dormindo, deixei ele, falei, vou buscar você, Mica, e voltar. Ele passava a madrugada acordado por causa da insônia, então ele dormia no período da manhã. Levei ele e tal. Daqui a pouco eu recebo a mensagem, 9 horas, eu indo buscar ele. Cris, a terapeuta, você não vai precisar vir buscar o Mica. Aí estranhei, daqui a pouco ele me manda mensagem, mãe, eu preciso de dinheiro para ir no barbeiro. Eu falei, nossa, ele não pediu para dormir. eu preciso de dinheiro para ir no barbeiro e eu quero. Falei, tá bom, aí eu vou fazer algumas coisas. Dei o dinheiro para ele, ele desapareceu. No final do dia, chego em casa, cadê o Micael? O Micael não tá. Para minha filha, Sô, cadê teu irmão? Ah, ele não apareceu, mando mensagem. Mica, encontrei um amigo, parei na casa de outro, e foi parando. Falei, gente, né, tá acontecendo. Como uma boa terapeuta, já pensei, bem, 2 caminhos para esse filho, né? Ou ele vai se revoltar contra mim, que é fase da adolescência natural, ou ele vai desaparecer no mundo. Ele me manda mensagem, aí daqui a pouco, mãe, eu vou passar em casa, eu vou pegar uma mochila, que vai ter uma festa no final de semana na casa de um amigo meu, eu vou passar o final de semana lá, né, na casa dele. Falei, tá bom. Falei, gente, tá funcionando.
Bem, pegou as coisas, sumiu sábado, domingo, eu que nem louca, trabalhando, precisando de ajuda, ele me ajudar em casa, tal, lá, tá, aquela zona, gente. Sabe como é mulher trabalhando com 2 filhos, né? Tendo uma casa para cuidar e administrar, 2 cachorros e um gato, imagina a zona. Sumiu sábado, ele me ajudava a lavar quintal, essas coisas. Nada. Domingo, eu tô lá lavando a cachorra, gente, eu com mangueira na mão direita, segurando uma cachorra na mão esquerda, toda molhada, ele entra. Mãe, eu achando, ele vem me ajudar. Ele vira e fala assim: mãe, olha só, eu vou fazer um arroz diferente pra galera, porque lá não tem tempero legal. Posso pegar uns nossos temperinhos? Gente, imagina a minha cara. Eu lavando o quintal, cansada, trabalhada no sábado, irritadíssima, segurando o cachorro, a mangueira molhada, e vira e fala: pode ir lá, meu amor. Foi lá, pegou o temperinho, desapareceu, Cláudio. Me aparece só na segunda-feira, né? Eu sozinha lá na Revolução. E aí ele aparece, fala: mãe, eu conversei com os meninos, vou fazer um currículo e vou distribuir. Na terça ele estava trabalhando em São Paulo, gente. Tipo, foi isso, a escalada, de sexta a terça. Se eu não fosse terapeuta incorporado ao aprendizado, eu teria falado: como assim? Você não vai me ajudar, não vai fazer não sei o quê. Eu ia falar um monte pro moleque. Como você vai me abandonar? Olha, precisando cozinhar, precisando não sei o quê. Cara, eu tive que conter todos os meus ápices que eu tô tendo com vocês hoje, para falar para ele: vai, filho, vai, é isso, vai embora, tal. Então, assim, por que a gente até colocou esse tema? Exatamente por causa disso, porque um pai e uma mãe que não está preparado, o esposo, né, a esposa, o chefe do trabalho, quando a pessoa tem um processo que ela começa a se renovar, o entorno não acompanha, né? Então, por isso que eu vejo que é sempre muito importante que quando a pessoa começa a entrar nesse ritmo, eu já preparo. Quem eu indico barras, eu começo já falando assim: tá tudo bem na família? Vamos trabalhar para que a família esteja preparada com o seu ritmo novo, senão o povo vai pirar do teu lado. Então, o que eu deixo muito aqui rápido, como reflexão... Não, e eu já vi vários, Cláudio, todos os que eu indiquei, todos foram muito rápidos. Talvez exista um processo que, assim, todas as pessoas que eu indiquei, eu preparei, eu fui sinalizando o comportamento. Por exemplo, nas barras, eu falo para a galera: quem faz, se você não tem uma boa consciência corporal, você não percebe a mudança de comportamento. Mas quem está em torno percebe. Então, quem faz barras, por exemplo, eu costumo falar assim, quando a pessoa vai aplicar, eu falo assim: quando alguém estiver dizendo para você assim, você não fazia isso, você não era desse jeito, você não falava assim, é as barras funcionando, cara. Eu falo para a galera: isso é barras, né? Mas todo mundo que eu indiquei, eu preparei as pessoas para viver isso. Então, as pessoas estavam muito mais abertas para viver. Agora, eu vejo que pessoas que eu ouvi falar, não acompanhei diretamente, que foi experimentar barras e não sabia dessa mudança de comportamento, quando a família bloqueia, a pessoa ela retroage ao comportamento anterior, entendeu? Então, tem essa questão. Se ela não estiver preparada com o confronto com a família, é natural a gente voltar para trás, entendeu? Então, nesse sentido, as barras sempre eu vi, deu certo. Mas a grande questão é que nesse novo ritmo, será que a sua família acompanha? E a palavra aqui, sempre eu coloco, vindo até do yoga, a gente trabalha os pilares da seguinte maneira, né? Pilar físico, eu tenho que dar atenção, né? Atenção para o corpo, atenção para o que eu como, atenção como eu me comporto, atenção para o meu movimento. Para o plano mental é aprovação. Eu aprovo os meus pensamentos, aprovo o meu conhecimento, né? No pilar emocional, a apreciação. Eu aprecio a vida, aprecio as relações, né? Sempre está nesse lugar.
E no pilar espiritual do yoga é a aceitação, né? E a aceitação depende de ritmo. Então, eu falo, eu aceito quem eu sou, eu aceito quem o outro é, eu aceito o ritmo da vida, o ritmo da natureza, né? Então, as barras, eu vejo que ela põe as pessoas alinhadas com o ritmo dela. Só que ela nunca experimentou isso, é novo. Então, ela dá ela gera comportamentos que a família não dá conta de lidar. Quer muito que a pessoa melhore. Como eu falei no começo, quer muito que essa pessoa melhore. Mas ela quer que melhore para voltar ao normal. Quem é o normal? Aquela pessoa que ela conheceu lá no passado. As pessoas têm medo de ver as pessoas na metamorfose, se transformando. Isso, é. Então, fica Tem aí muito a medo reflexão, gente. Porque não é só você, né? Envolve tudo, né? Envolve todas as suas relações, né? A pessoa decide mudar de trabalho depois que aplica barras, como será que o entorno fica? Né? A família está vendo ele ali por uma perspectiva, como ela vai ver lá na outra, né? Então, aí eu falo, né? A gente tem que ir ajustando os ritmos até que todo mundo volte a se acompanhar. E outro ponto fundamental, né? É olhar para si e falar assim, eu estou pronto para viver uma nova relação, porque eu sou novo nisso. Mudar, transformar-se, é gerar uma nova personalidade dentro da relação. E aí, eu estou pronto? São todas questões que a gente tem que pensar, né, direitinho e para sentir e ver o quanto essas mudanças são rápidas. Tanto eu quanto a Cris, a gente está lá no Instituto Evoluir, então é só você agendar lá com a Cristina ou agenda comigo, Barras de Axis, vai conhecer o trabalho da Cris lá e participar desse grupo que ela está montando sobre a questão do luto. A gente está compartilhando nas nossas redes, o Evoluir também está compartilhando nas redes deles, então fica bem fácil, é só ligar, marcar e vai lá conversar e tomar um café, não só comigo, com a Cris, mas com todos os profissionais que compõem lá o Instituto Evoluir. Cris, 1h27 de live, eu pensei em no máximo 45 minutos. Você fala muito bem, dá uma aula aqui pra gente. Se deixar, a gente fica até amanhã aqui. Valeu, foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade, poder contribuir, fico muito feliz, eu sou meia tímida para esses universos assim, mas Foi bem. pessoalmente, gente, vou bem, mas assim, para esse universo eu sou um pouco tímida, mas agradeço muito a oportunidade, poder contribuir, quiser conhecer o meu trabalho, conversar comigo, né, seja super bem-vindo aqui. Agora, a minha nova casa é o Instituto Evoluir, então venham conhecer, participar, conversar, né? Logo, logo vai ter sarau aqui, a gente vai trabalhar. Verdade, né, Mari? Impossível conversar comigo 45 minutos. Concordo. Vai ter aqui, a gente vai trabalhar esse encontro com a beleza, com a vida, com o ritmo da vida através da beleza. Então, fica de olho, venha participar, curtir esses novos tempos, né? Estamos em um novo tempo, vamos curtir. Isso aí. Beijão para você, Cris. Bom final de semana aí, tudo de bom. Beijo a todos, eu agradeço demais, agradeço o carinho, beijo, a gente se fala. Tchau, Cláudio, obrigada. Tchau, tchau. Gratidão aí a todos que participaram. A live vai ficar gravada, dá para você assistir novamente e compartilhar aí com a sua rede, tá bom? Um grande abraço a todos.